De volta com os donos da bola e como a gente tem muito carinho com o público, a gente já começa mandando abraço. Primeiro para ela, já me elogiou e está mandando aí pedidos de abraço para o nosso Felipe Junqueira. A Elda, grande Elda, ó, um beijão para você. Elda Cecília, que está acompanhando a gente, um super beijo. E tem que mandar, encontrei esses dias no shopping, a Júnia Porto, ela que é mãe do Vitor Porto. E estava ao lado do garoto Marcos Vinícius, esse ponto sai pulando. O Everton falou a verdade, ele está vivo. Ele vai pulando, fazendo uma cosquinha danada. E você, Dimara, tem abraço? Você também, Cadu? Vamos mandar lá para Lagoa da Prata, que acompanha a gente, né? Barbacena também, o pessoal mandando muitas mensagens. Beijão para todo mundo. Você está querendo rocambole? É Lagoa da Prata. Lagoa Dourada, mas do lado. Uma da Prata, outra Dourada. Você começa da Prata. Espetacular. É o melhor, o legítimo, o original, o primeiro e o mais gostoso rocambole. Mas tudo bem, se a galera quiser mandar, né? Pode mandar. E hoje o programa psicodélico, com a camisa aqui toda colorida, né, Cadu? E você, tem abraço? Vou mandar pra Elda Cecília também, um abraço. Também? Ô, Elda, beijo, mas isso aqui, lindíssima, é só comigo, tá? Eu fico com ciúme. Você deixa o Cadu aí. A gente, inclusive, bem, hoje, ó... Podemos ter uma entrevista aí de gente que vai quebrar o pau, rasgar, contar tudo. Parece que tem empresário aí do Anelka para falar sobre tudo. Vamos aguardar um pouquinho, porque, ó, é quente. O Calil já tuitou, então vamos lá. Quem que é, Junqueira? Robson Lima. Ah, legal. Então, o Robson Lima está com a gente, ele é um dos empresários que participou dessa negociação envolvendo o Atlético e Anelka. Robson Batati, prazer em recebê-lo aqui nos Donos da Bola. Quem tem a razão? O Atlético, o Anelka, que falou que não assinou nada, não teve nada com isso e não quer ficar como vilão da história. Fala com a gente, Robson. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. São coisas complexas, né? Uma coisa é você falar e outra coisa é você comprovar, né? A gente está nesse meio já há algum tempo, né? Jamais cometeríamos uma irresponsabilidade tamanha de trazer o nome de um atleta para o clube da dimensão do Atlético sem que nada houvesse realmente de fato, né? E de real. Com relação ao documento que ele diz não ter assinado, o Atlético está de posse de uma carta de acordo, que se chama carta de acordo, de posse dos passaportes dele, que a princípio ele mandou um passaporte que estava vencido, depois mandou um novo, o dele, dos dois secretários dele e do irmão dele que esteve na semana passada comigo em Belo Horizonte. Então, é uma situação que eu não entendi o porquê dele ter feito o que fez, porque foi tudo tratado, tudo confirmado, até que emitiu a proposta, porque nós chegamos a um acordo com o irmão dele aqui em Belo Horizonte. Enfim, eu estou extremamente estarrecido com tudo isso, porque ele era acostumado a fazer esse tipo de situação, mas eu nunca poderia imaginar que depois dele a gente ter conversado, inclusive, com a Cida, irmão do Ronaldinho, dizendo para o irmão dele que a dimensão do clube, nós fomos ao clube com o irmão dele, filmamos, mandamos o link para ele do clube, e ele o tempo todo dizendo que estava de acordo, que ele que mais queria era vestir a camisa do Atlético Mineiro. Então, quando foi na semana passada, na sexta-feira, ele mandou um e-mail, que também está de posse do Atlético, dizendo que eu precisava se ausentar durante a semana até o dia 19, porque ele tinha um compromisso religioso no Quite, e já havia adiado 2 vezes e essa seria a terceira vez. Então eu comuniquei isso ao Maluf, e aí obviamente que eu também faria a mesma coisa. O Maluf deu como encerrado a situação do Anelka pela irresponsabilidade dele. E o Atlético é muito grande com o Anelka brincar dessa maneira com a gente, principalmente com o Atlético, né? Então, assim, para efeito de esclarecimento, a tua pergunta, a minha resposta é essa. A maior resposta que se tem é o próprio Atlético com relação às documentações. E o presidente, que é uma pessoa séria, se não é o melhor, é um dos melhores presidentes que tem, sério, honesto, firme, né? Todos nós, agentes, todos nós queremos trabalhar com o Atlético.
E ele também acreditou no que estava sendo assinado e, portanto, ele divulgou a contratação do Anelka, porque, a princípio, estava tudo ok e tudo confirmado documentalmente. Não foi nada de boa. E você, inclusive, credenciado para representá-lo. E depois desse vídeo que o Anelka postou, dizendo que não assinou nada, você chegou a falar com ele, com o irmão dele, porque uma vez você sendo credenciado, vocês podiam assinar. Vocês são um representante do Anelka. Vocês falaram com ele? Exatamente. Olha só, o Anelka é um ser humano, até o irmão dele está estarrecido com isso, né? Que é o Cláudio Anelka que veio aqui, que estava com a gente. Assim, a gente não entende o porquê dessa atitude, né? É difícil, a gente não entende, é uma coisa inexplicável. Qual o motivo? Depois dele, ele mesmo ter assinado o documento, ele mesmo ter mandado os passaportes. Repito, ele mandou um que estava vencido e depois ele mandou outro que já estava vigorando, né? Mandou confirmar a data da viagem, o Atlético emitiu os bilhetes das passagens. Houve um problema, adiou, na segunda vez houve outro problema e agora ele pediu essa semana. Então, assim, não se explica uma situação dessa. Ele é extremamente irresponsável, mau caráter, sabe, uma atitude covarde, porque a instituição do tamanho do Atlético Mineiro, o presidente se expôs da maneira que ele se expôs. Palavras fortes, hein, Robson? Nós somos chefes de família. Oi? Você está usando palavras fortes aí, com relação ao Anelka, é indignação mesmo. Eu não posso falar outras, eu não tenho outras palavras. Isso não existe, isso não, veja só, vocês da Bandeirante, o tamanho audiência, outros veículos de comunicação também entrando em contato com a gente. Então, assim, é uma coisa absurda. Todos nós somos chefes de família, eu já sou avô, inclusive. Então, assim, o futebol é uma situação tão delicada que não aceita esse tipo de situação. Ô, Robson, então, assim, eu estou aqui também com a comentarista Dimara Oliveira e a gente está percebendo a sua indignação, falando aí, Anelka, mau caráter, mostrando tudo isso aí que aconteceu. E a Dimara Oliveira também quer te fazer uma pergunta, porque suas palavras são muito fortes e mostram que se tem um vilão na história é o Anelka. Mas a Dimara tem uma pergunta para você. Ô Robson, só para esclarecer bastante para o torcedor do Atlético, que tipo de documento o Atlético tem? É um contrato, é um pré-contrato? E quem assinou pelo Anelka? O próprio Anelka. Ele assinou. É um pré-contrato, Robson? Oi? É um pré-contrato? Não, eu vou te explicar o que é. Quando se formaliza uma proposta, quer dizer, eu vou te explicar o que você naturalmente já sabe pela experiência que você tem. Faz essa emissão da proposta oficial do clube e do lado tem ali onde o atleta ou os agentes têm que assinar dando de acordo. Isso foi feito, foi dado de acordo e depois de próprio punho, que não havia tempo hábil de fazer um pré-contrato para enviar para ele, porque ele já teria que chegar aqui em 72 horas. Ele escreveu com a própria, ele mesmo de próprio punho, e ele mesmo assinou, dizendo que estava de acordo em chegar naquela data, inclusive colocou a data. Então, o próprio Anelka fez isso. Ô, Robson, só para esclarecer então. Falando, ele mandou os passaportes dos conselheiros, que são dois, né, do irmão que veio e dele. Então a minha indignação, quando eu falo a situação de caráter, porque ele está acostumado a tanta situação negativa no futebol, e quando tem uma situação dessa, é necessário que nos pronunciemos dessa maneira mesmo, porque não pode fazer isso com o Atlético, não pode fazer isso comigo, não pode fazer isso com as pessoas envolvidas. Você veja só a tamanha repercussão. E o Anelka tem uma coisa, nós conversamos com ele em Londres, que não só seria a nível profissional, como a nível de mídia. Olha, Anelka, recebeu a proporção que deu a sua ida para o Brasil jogar no Atlético Mineiro, ele estava esquecido e marcado só por coisas negativas. Ô Robson, Robson. Tem razão, que coisa boa, coisa bonita, que no final deu isso aí. Então isso para mim... Pois é, Robson, mas deixa eu te falar uma coisa. Robson, só para esclarecer.
Robson, só para esclarecer, o que o Anelka deu ok, então, por falta de tempo, tempo hábil, foi na proposta do Atlético. Aí ele assinou de próprio punho, disse que estava de acordo com a proposta e marcou nessa proposta o dia da volta. É isso? Exatamente. Então, assim, isso vale tanto ou mais do que um pré-contrato. O pré-contrato pode ser quebrado. É um pré-contrato. Ele pode vigorar ou não. E tem alguma multa nesse pré-contrato, nessa proposta que ele assinou, Robson? Ontem eu mandei para o Maluf o e-mail dele pedindo essa dispensa. Ele mesmo, o e-mail está aí em francês, e para tradução também, ele mesmo pediu essa dispensa, dizendo que teria que ir para o pátio, tal. Ele mesmo. Então não tem cabimento. A minha indignação, quando eu digo mau caráter, porque até então nós estamos trabalhando em prol dele. Né? Ele sabe como nós somos e de que maneira trabalhamos. A seriedade que é feita, a dimensão do Atlético Mineiro. Isso que me deixa mais indignado. Ele deveria estar feliz da vida que há algum tempo ele não joga um grande clube. Ô, Robson. É que nós não estávamos credenciados para falar em nome dele, se o próprio irmão estava aqui. Eu queria saber o seguinte. Eu não sei se é a palavra dele, porque eu não ouvi da boca, né? Eu sinceramente, assim, mas tendo isso mesmo, de fato, isso não existe. É de uma falta de caráter muito grande. O futebol vai passar, ele vai precisar das amizades. Ele é pai de três filhos, né? Ele precisa entender de que isso é formação domiciliar. Ele não pode falar isso pra gente. E Robson, duas questões. O Atlético já teve algum gasto, pagou alguma comissão, algum valor? E qual a multa que existe nessa proposta, nesse pré-contrato que você está intitulando? Tem alguma sanção para o descumprimento do Anelka? E se já houve algum pagamento de valor do Atlético, seria para você ou para o Anelka? Não, graças a Deus não. Até porque a gente não trabalha assim. A nossa maneira de trabalhar é a partir do momento que o jogador é transferido, está legalmente autorizado para atuar. Então, pelo menos o nosso escritório não trabalha dessa forma, não. Não houve nenhum nada. Né? Teve a emissão das passagens, mas como não foram usadas, elas vão ser reembolsadas. Né, somente isso. E com relação a acionar ou não, o Atlético com certeza absoluta vai acioná-lo, isso não cabe dúvida. O que depender de mim, estaria à disposição para assinar a favor, depor a favor, para ir para a FIFA, seja o que tiver que ser feito. Ele não pode dizer para a gente que nós somos descredenciados por ele, que ele não nos conhece. Ele não pode fazer isso. E Robson? É uma dificuldade muito grande. A gente tem aqui também o comentarista Cadu Doné. Ele também tem uma pergunta para te fazer, o Robson Lima, que é o agente aí do Anelka. Robson, boa tarde. Depois do dia do anúncio da contratação do Anelka, quando o Calil tuitou e até o dia de hoje, quais foram as conversas entre as duas partes, entre representantes do Atlético e representantes do Anelka? Qual foi o tom dessas conversas? Por exemplo, o Atlético cobrou que o Anelka voltasse antes de desistir da contratação, pediu para que ele voltasse, chamou atenção, tentou alguma coisa, ou não houve tantas conversas assim e de repente a negociação melou? Não, só um esclarecimento, eu não sou o agente do Anelka, eu trabalho com os agentes, tá? Não sou eu a pessoa quem decide somente pelo Anelka, eu trabalho com os agentes dele também. Então, assim, com relação ao limite de paciência, o Atlético teve toda a paciência do mundo. Ele adiou a primeira vez, que está no documento, teria que ser domingo passado, domingo retrasado, não veio, depois marcou para sexta-feira, teve um problema no aeroporto, problema de passaporte, não sei o quê, com um dos conselheiros. E depois ele nos comunicou via e-mail de que ele precisava ir ao quarto, porque o Sheik, eu não sei quem lá, havia determinado que deveria estar lá. Como ele não estava jogando, antes de vir ao Brasil, ele deveria ter uma semana lá dentro da religião dele. Só que nós passamos para ele, Anelka, não tem mais como nós adiarmos. Então você tem que fazer uma emissão de um e-mail
dizendo isso para o presidente, para o clube, para a gente, enfim. E foi feito isso por ele. E esse e-mail está com o Atlético Mineiro. Então, assim, o presidente, eu tomaria essa atitude, eu teria tomado essa atitude antes. O presidente tuitou, ele não veio no dia. Isso é muito sério, ainda mais sendo o presidente que é. É raro nós termos um dirigente como o presidente Calil. Eu acho que todos nós, agentes, deveríamos abraçar e beijarmos o presidente. Não, beleza, Robson. E esse tem palavra. A gente te agradece demais você falando aqui com a Band, os donos da bola, em primeira mão, trazendo aí a versão dos empresários, a versão dos representantes, do irmão, do Anelka e até um pouquinho com a versão do Atlético. A gente te agradece, Robson. Valeu, sucesso aí para vocês. Eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus aí também. Fique com a lá também, né? E para pimentar um pouco mais, a gente vai ouvir o outro lado. O Anelka postou hoje de manhã em uma rede social um vídeo gravado no dia 8 de abril, 2 dias depois do anúncio feito pelo presidente Calil, e ele disse que recebeu a proposta do Atlético pelo agente, mas e que em nenhum momento aceitou, que não assinou, não tem nada. Vamos ver o que o Anelka falou? Ciao tout le monde, c'est Nico. Donc voilà une petite vidéo pour revenir sur mon actualité. Donc aujourd'hui on est le mardi 8 avril, donc je me lève et je vous montre, comme ça on ne pourra pas dire que je suis un mytho. Donc voilà, le mardi 8 avril. Donc voilà, je suis obligé de faire une vidéo aujourd'hui parce que je vois un peu tout ce qui se passe et tout ce qui se dit par rapport à mon actualité. Et comme je vous connais par cœur, la presse, vous allez essayer de me faire passer pour le mauvais à la fin de cette histoire. Donc voilà, donc aujourd'hui on est mardi, je suis soi-disant attendu jeudi au Brésil parce que j'aurais soi-disant, encore une fois, trouvé un accord avec un club brésilien. J'aurais soi-disant aussi déjà signé avec ce club. Je sais pas, c'est une histoire fantastique qui m'arrive. En tout cas, moi je suis pas au courant. J'ai reçu une offre de ce club, certes, par l'intermédiaire d'un agent. Donc déjà, je n'ai jamais parlé avec ce président. Je n'ai jamais parlé avec une personne de ce club. L'offre, je ne l'ai jamais acceptée. Donc je ne sais pas comment je peux avoir déjà signé ce fameux contrat. Donc pour moi, c'est une histoire extraordinaire. Ça fait 20 ans que je suis dans le football. Je n'ai jamais vu ça encore, je n'ai jamais vécu. Mais il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. En plus à moi. Enfin bref. Tout ça pour dire que non, c'est pas vrai. C'est faux. J'ai dit récemment que j'allais rester un peu à la maison, prendre des vacances et m'occuper de mes enfants. Tá aí, você ouviu a Anelka e agora você vai ouvir Dimara Oliveira falando direto para você, Dimara. Essa história aí é meio extraordinária de um lado do outro. Pelo menos uma coisa, o Atlético não gastou dinheiro nisso porque, como disse o Robson, o agente do jogador aí teria sido até pior. Qual que é a sua avaliação ouvindo as duas versões? Eu acho que a diretoria do Atlético agora tem que vir a público mesmo explicar de uma forma mais clara para todo mundo. Eu acho que parte da diretoria do Atlético é isso. O agente empresário, se é credenciado ou não pelo Anelka, isso tudo vai ser visto pela FIFA, né? Quem é credenciado tem a documentação. E acho que até para que seja tudo transparente, né, é necessário que o Atlético fale sobre isso. Ele disse que o Anelka assinou ele confirmou na proposta que o Atlético passou, isso é uma proposta FIFA, né? Assinou na proposta, deu de acordo e marcou o dia para vir. Então, obrigatoriamente, ele não tem nenhum contrato assinado. O Anelka falou que recebeu a proposta mesmo e que nunca conversou com ninguém do Atlético. Isso é normal, você não tem que conversar com o presidente, com o diretor de futebol, você pode conversar com quem está agenciando a negociação. Então, eu acho que está no momento em que o Atlético tem os documentos, né, segundo o Eduardo Maluf, e que são esses documentos que ele vai se utilizar para entrar na FIFA, e acho que vai valer muito mais esses depoimentos, como o do Robson, das pessoas que foram envolvidas nessa negociação. Ele falou que até o irmão do Anelka está indignado. Exatamente. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por que eles estão indignados? Quando o Anelka fala assim, é fantástico o que está acontecendo, fantástico é tudo que aconteceu nos bastidores da carreira desse jogador. Ninguém estava trazendo um jogador em cara. Nós
cansamos de falar aqui o seguinte, é um excelente reforço tecnicamente para dentro de campo. Isso nós falamos o tempo inteiro, mas sempre deixamos muito claro que todo mundo sabia dessa questão pregressa do que envolve a carreira dele como profissional. Então não existe surpresa nisso, não existe. Isso aconteceu ao longo da carreira dele. Essa surpresa não existe. Se eu faria a mesma coisa que o presidente anunciaria um reforço, tendo um ok dele numa proposta, eu anunciaria também. E se tem alguém aqui em Belo Horizonte que conhece de islamismo, é Cadu Doné. Por isso a palavra dele vai ter um peso enorme nessa história. Não te surpreendeu, né, Cadu? Porque, como a Dimara disse, o histórico do anel, que até o próprio Robson admitiu isso, acreditou que dessa vez não ia acontecer algo nesse sentido. Não surpreendeu, eu vejo gente colocando como mico do ano, mas na realidade eu não concordo com esse tipo de avaliação, não. Não tem informações de bastidores do trâmite da negociação, quando um falou alguma coisa, qual foi a resposta do outro, então a gente tem que trabalhar com as informações que a gente tem na imprensa, com os depoimentos, inclusive com a fala do Maluf, que aconteceu ontem. E confiando no Maluf, até pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, e até por ele ter falado com tanta convicção que tem coisas assinadas, que tem documentos, eu fico com a impressão de que o Anelka não cumpriu com a palavra dele, não foi honesto. Então, sinceramente, para mim não tem essa história de mico do ano e nem é para se valorizar tanto esse erro do Anelka. Deixa ele para lá, bola para frente, seria um bom jogador, foi uma tentativa bacana, ambiciosa, mas se ele não cumpriu com a palavra, não foi homem de atuar da maneira que deveria, bola para frente, não vai fazer tanta falta assim, acontece. E a gente vai falar ainda muito sobre o Anelka no programa. Tem Cruzeiro, galera, fica calmo que tem muita coisa do Cruzeiro. Cruzeiro que tem decisão pela frente, mas agora é hora de te dar aquela super dica. Você sabe que andar a pé não é legal, né? Quando você entra num carro novo, a mulher fica mais bonita, o cara fica mais pegador. Então vamos falar de Um Brasil. Você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia. Preço pequenininho, hein? Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com a Um Brasil. Tá com dúvida? Ligue agora e consulte. Anote aí o telefone, eu vou falar com muita calma. 3003-4443. Vou repetir, 3003-4443. E olha que beleza, você vai comprar hoje o carro e irá concorrer a R$ 25 mil por semana. Não é por mês, não. Por semana, liga agora, 3003-4443. Imagina você de carro novo, aquele cheirinho gostoso de carro novo, com menos de R$ 14 por dia e com 25 mil para gastar. Olha, é bom demais. Você podendo gastar com o que quiser. E você não pode perder. Ligue neste minuto que você vai ter lá muitas pessoas te atendendo, atendimento VIP. Seu Chevrolet por parcelas de R$ 407. Você liga para o Brasil, você é bem atendido, é rapidinho, um atendimento super especial, não tem aquela de ficar demorando, nada disso. 3003-4443. Você depende do carro para trabalhar? Trabalhar de carro novo é melhor, você vai trabalhar até de alto astral, até seu chefe vai querer te ajudar. A GM tem as melhores opções de carro para você, com conforto, economia, baixo custo, manutenção, preço pequenininho, 3003-4443. E uma dica, hein? Se você tem CNPJ, condições ainda mais especiais. Já ligou? Liga agora, tempo é dinheiro. Não deixe seu sonho para depois. Comece o ano bem e que ano em ano de carro zero agora. Você andando de carro zero, amigo, é show. Com quem eu compro e com quem eu confio. O Consórcio Nacional Chevrolet Um Brasil. Ligue e compre 3003-4443. É isso aí. Bacana, hein? E as oitavas de final da Copa Libertadores começam hoje para o Cruzeiro. O time tem 2 desfalques. O Arce não está acreditando não, hein? Mas são desfalques para encarar o Cerro Porteño. E quem acompanhou e traz as notícias quentinhas é ele, Diogo Ramalho, o primo do Muricy Ramalho. Fala, meu irmão. Grande abraço a você e também ao pessoal aí do estúdio. O técnico Marcelo Oliveira tem problemas para escalar este Cruzeiro contra o Cerro Porteño no Mineirão. Isso porque Dagoberto tem lesão na coxa direita e Ricardo Goulart sente dores na mesma coxa. Os dois não atuam, vetados pelo departamento médico. A gente bateu um papo com o William, o provável substituto, acho que imediato substituto de Dagoberto. Ele falou em relação ao Cerro Porteño ser comandado por um ex-lateral direito, bastante ofensivo, o Arce. E por isso ele pode até ficar um pouco preso na marcação, na subida desses laterais. Diferente de como seja o lateral,
A formação que a gente joga, a gente tem que estar sempre marcando, voltando. Quando pega um jogador um lateral que não apoia tanto, a gente também fica um pouco mais preservado lá na frente, né? Mas não tem moleza, né? A gente vai ter que estar sempre movimentando, né? Quando está com a bola dá opção, quando tiver sem a bola tem que estar ou fechando no lateral ou marcando pelo meio, né? Ou algum volante. E a gente sabe que o Arce jogou, é um cara que sempre teve uma liderança nos clubes que passou, e ele com certeza deve estar tem uma bagagem muito grande, uma experiência de Libertadores, e creio que ele deve ter passado muito isso para os seus atletas, e a gente sabe que vai ser um jogo difícil aí, todo mundo tem que estar muito, muito concentrado. No Brasil, alguns times que ganham a Libertadores. Portanto, esse provável Cruzeiro deve ter Mike na lateral direita, algo que o Marcelo Oliveira já tinha até adiantado, porque é um jogador mais ofensivo e ele quer isso do Cruzeiro contra o Cerro Porteño. Fábio, portanto, no gol, Mike na direita, Bruno, Rodrigo e Dedé na zaga, Samúdio na lateral, Henrique, Marlone e Everton Ribeiro, o ataque de William ao lado de Júlio Batista. Agora eu quero a opinião de vocês aí no estúdio. Quem vai para o jogo? Enfim, como é que vocês acham que o Cruzeiro vai ser escalado contra o time paraguaio? Grande abraço. Grande abraço, Ramalho. Ramalho tirou a barba, já tá mandando pôr no banco. Eu quero opinião, não sei o que, vocês vão falar. E aí, Cadu, esse time, o Cruzeiro com esses desfalques, eu não fico preocupado, não. O William, a gente mesmo, você é um dos que é o defensor number one do William, e justo pelo que ele tem jogado, não imagino problema. E as opções do Cruzeiro dão uma tranquilidade incrível para o Marcelo Oliveira. Eu não vejo problema de você não ter o Goulart. Claro que é um esquema, tem um conjunto, mas você enxerga isso como algo para preocupar? Não, para preocupar não. Eu acho que no caso do Dagoberto, pela existência do William, por ser um substituto tão imediato, até em termos de características, faz menos falta, né? Não é que ele é pior do que o Ricardo Goulart, mas é porque ele tem um substituto mais parecido, o time não muda tanto. Então, nesse caso, acho tranquilo, eu, inclusive, utilizaria o William de titular no lugar do Dagoberto, então, para mim, nem faria tanta diferença. A entrada do Mike, possível entrada do Mike no lugar do Ceará, acho mais do que positiva. Em geral, colocaria o Mike como titular na maioria dos jogos. Nesse tipo de situação, então, nem se fala. Jogando em casa contra um time inferior, precisando fazer o resultado, para mim, então, não há dúvidas que o Mike deveria ser o titular. Agora, eu não tenho tanta certeza de que o Marlone vai jogar como o Diogo Ramalho falou, não. Eu acho que ainda há uma dúvida entre Marlone, talvez o Elber e talvez a posição mais provável seja a entrada do Borges como centroavante e recuar o Júlio Batista para jogar ali centralizado na função do Ricardo Goulart. Nesse caso, se ele colocar o Borges, eu acho que não seria a melhor opção, porque o time ficaria mais lento pela presença dos dois juntos. E vai Júlio mexer Batista na estrutura de novo. Né? Porque o Ricardo Goulart, ainda que não esteja numa grande fase, veio de uma grande partida contra o Atlético, mas eu acho que o Goulart ainda faz muita falta taticamente, por ser essa presença, essa mistura de terceiro volante com armador, um cara que ajuda na marcação e aparece no ataque. Então, acho que taticamente faz muita diferença. Eu colocaria ou o Elber ou o Marlone. Não colocaria o Borges, mas eu acho que tem muita chance dele colocar o Borges. Edmara, pelo que eu te conheço, você não gosta de profundas mudanças no time, e tem muita mudança pintando aí, talvez até essa coisa do Mike. Por isso, eu imagino que você não tiraria o Júlio Batista como o homem de referência, o homem de frente. Estou errado ou eu te conheço um pouquinho? Ele me conhece muito, não tiraria mesmo. Acho que o time perde o contexto, daquela forma que vem jogando. Acho que talvez ali a substituição mais normal fosse exatamente o Marlone, que você mexeria pouco, você tem o Elber. Gostaria. O Elber, você vai impor uma velocidade que já muda, e principalmente se você trocar o lateral também, que você já mexe mais profundamente, e aí também você tira o Júlio Batista desse contexto que ele vem fazendo de ser o centroavante. Aí ele volta para o meio, aí você vai ter aquela questão da lentidão e o Cruzeiro a readaptação. Claro, o Cruzeiro tem sido tão elogiado exatamente por estar com o meio-campo que chegue tão à frente como ele está fazendo. Então você tiraria duas situações. Mas eu acho, na minha concepção, de entender do Marcelo pouco, que é o Borges e é o William. Ele vai entrar com o Borges. Sabe por quê? A opção vai ser pela experiência. Talvez. E aí a gente. Aquela história de entender. Até questão física que a gente não sabe. O time vai ficar muito lento. Fica com dois jogadores pesados, de pouca agilidade. Eu colocaria ou o Marlone ou o Elber. Inclusive, com uma dessas duas opções, ele pode colocar
ou Marlone ou o Elber aberto pela direita e centralizar o Everton Ribeiro, trazer o Everton para o meio onde o Ricardo Goulart normalmente fica, já que o Marlone e o Elber normalmente gostam de atuar abertos. Então, eu entraria ou com o Marlone ou com o Elber, acho assim muito pau a pau ali, a disputa entre os dois, traria o Everton Ribeiro para o meio, deixava o Júlio Batista na frente. Acho que até o Marcelo pode surpreender e não fazer isso, mas ele, nessa Libertadores, ele tem feito opção pela experiência, né? Até na questão das laterais, quando a gente questionou, né, a questão do Mike pedindo passagem, enfim, a opção foi sempre pela experiência. Se for pela experiência, é Borges na frente. A gente sabe que vai acontecer isso e vai trazer pela experiência e pela lentidão. O Cruzeiro precisa vencer. Eu entendo que o Cruzeiro tem que ter velocidade, procurar manter o mesmo padrão, por isso o Marlone. Mas vamos falar mais de Cruzeiro. A missão do time hoje à noite é marcar a maior quantidade possível de gols. E aí o principal, gol fora de casa? Pode ir não, vamos ver? Fazer gols no Cruzeiro, uma missão difícil para os adversários ultimamente. O time não levou gol nos últimos 4 jogos, o que coincide com a entrada de Henrique no time titular. Bem, seria só coincidência? Todo mundo se dedicou, está se dedicando, ajudando na marcação, desde lá da frente, os atacantes, os meias estão nos ajudando muito. Então isso é um reflexo de doação de todos. E não sofrer gols em casa quer dizer muita coisa na Libertadores. Chega a ser critério de desempate. É o que eu falei, equilíbrio. Ter equilíbrio, saber o momento certo de atacar, estar bem postado na hora de atacar, saber a hora certa, defender na hora certa. Então, o equilíbrio vale bastante, porque você não pode atacar de qualquer maneira, porque você pode ser surpreendido. Então, se a equipe estiver bem postada, bem compactada, dificilmente vai tomar gol. Além de se preocupar com a defesa, o Cruzeiro tem que partir para o ataque contra o Cerro Porteño. Aí entra em ação mais uma vez a força da Raposa no Mineirão. Cerca de 50 mil torcedores hoje no estádio, cruzeirenses ainda mais confiantes depois da recuperação da equipe na Libertadores e da conquista do estadual. Expectativa não, expectativa quem vive é os atleticanos, né? Nós vivemos de realidade e o Cruzeiro com certeza vai fazer a diferença aqui dentro para buscar o empate lá. Tô confiante aí, paguei ingresso aí, agora tem que ver o time ganhar a Libertadores aí. Placar do jogo? 2-0. Confiante, vai ser 3-1. Vai aí mais um fator para deixar os cruzeirenses ainda mais animados. O Cruzeiro nunca perdeu para time paraguaio na Libertadores. 10 jogos, são 9 vitórias da Raposa e um empate. A gente tem que dar sequência nessa história, né? Hoje é uma nova competição, um novo grupo, um elenco totalmente diferente. Mas o Cruzeiro o nome é o mesmo, né? E essa tradição tem que manter, que a gente possa estar honrando a camisa do Cruzeiro e mostrando a força que ele tem com os grandes jogadores que hoje está no clube. Cadu tá aqui assim, já separei meu kit Mineirão, que hoje ele vai trabalhar pela Itatiaia. Cadu é um homem de alta tecnologia, laptop, caneta eletrônica para anotar tudo. E eu aqui, o Paquita de Mara, nós estamos lá no Omelete, garrado, para ver também vai o jogo. Do Omelete, assim? Uma omeletezinha é bom, que dá uma energia, viu, Cadu? E a gente fala essa questão de gol, só os homens da frente falaram, mas você não pode tomar um gol numa hora dessa. Você tem que atacar, fazer gols, mas o adversário fazer um gol na sua casa é algo complicado, você não pode sair de qualquer jeito, é isso mesmo, Gilmara? Mas eu acho que esse setor defensivo do Cruzeiro não preocupa tanto, né? Talvez as modificações que vão ser necessárias e que passam do meio para frente, talvez é que tenha uma questão de ajuste. O setor defensivo do Cruzeiro está muito bem. O posicionamento dos zagueiros, os 2 volantes, e aí por isso que talvez a gente tenha essa dúvida na questão de voltar com o Júlio Batista para o meio, né? Que você mexe no setor do Cruzeiro que está muito bem. Então essa preocupação com o setor defensivo é a atenção que se tem sempre. Por quê? Você tem o Cruzeiro chegando com muita força, com os zagueiros, com os laterais. Então, essa recomposição é que é a atenção maior. Mas o Cruzeiro tem feito muito bem. Então, acho que o setor defensivo não é a maior preocupação. Acho que esse ajuste de frente, sim. Cadu, quando a gente fala do Cerro, o nome que primeiro vem na nossa cabeça, esse ponto aqui tá vivo, rapaz. Vou ficar aqui assim, de tanto arrepio. Mas quando a gente fala do Cerro, um nome que a gente lembra, o grande nome, é o Arce, o treinador. Né? É o cara que é o diferencial ali, e até porque jogou aqui no Brasil, todo mundo conhece. Isso remete a gente de encontrar um time
de conjunto forte, muita pegada, marcação, buscando até o empate, muita bola aérea, porque não tem aquele cara que você vira, ó, cuidado com esse. Talvez a força do time seja o conjunto. Eu acho que o Cerro Porteño vai fazer um jogo parecido com o que o Defensor realizou dentro do Mineirão. A diferença vai ser que o Cruzeiro vai ter que fazer uma partida melhor e tem totais condições para fazer isso, porque tem essa característica, esse time do Cerro Porteño, de ser aquele time cascudo, de saber encebar o jogo na hora certa, de ser inteligente. Um ou dois jogadores técnicos do meio para frente, o resto mais jogadores burocráticos que ajudam na marcação. Então vai ser um jogo complicado, não exatamente pela técnica, mas pela experiência desse time. E agora, o Arce fica desconfiado de que o Cruzeiro está escondendo ali os desfalques, até porque ele já foi protagonista de algumas coisas desse tipo com o Felipão na época que ele era jogador. Era quem, né? Ele pegou uma época do Felipão que o Luiz Felipe Scolari fazia muito isso. Teve até aquele episódio de aparecer um jogador com a perna engessada, fingir que não ia jogar. Fazendo justiça, não só o Luiz Felipe, mas o Vanderlei fazia isso. Emerson Leão fez isso aqui no Mineirão. Exatamente. Com aquele time dele. Eu acho que a perna engessada foi até o Arce. Não, a perna engessada foi o Paulo Nunes. Paulo Nunes. Mas o Arce estava no time. Mas a perna foi do Paulo Nunes, ele chegou que não ia jogar, e o Paulo Nunes viveu um momento espetacular. Então ele tem essa imagem aí do futebol brasileiro, porque ele pegou uma época que o Filipão fazia muito isso, uma época de muito sucesso dos dois, dele como jogador e do Filipão como treinador. Acabou? Acabou. Mas depois eu posso falar. Não fala agora, Dimar, então fala. E quando o Cadu fala essa questão deles serem mais burocráticos, né, e para chegar lá na frente, toda a equipe que vem enfrentar o Cruzeiro, e até porque o Arce estudou muito o Cruzeiro, né, ele é um estudioso, é característica dele como treinador, e observar, claro que ele estudou o Cruzeiro, e todas as equipes que tinham chance de passar com ele na Libertadores, é óbvio. Mas ele... Aquela história de tirar a velocidade do Cruzeiro. A primeira coisa que esses adversários que vêm aqui tentam fazer com o Cruzeiro é tirar esse toque de bola, burocratizar por ali. E é por isso que o Cruzeiro não pode cair nisso. Todas as vezes que o Cruzeiro teve mais dificuldade com as equipes, foi essa passagem pelo meio, essa passar a bola. Porque eles tentam burocratizar por ali para tirar essa velocidade que é o terror do Cruzeiro dentro do Mineirão. E você sabe que existe uma forma de você mudar isso aí. Certo. Ativo, Cadu. Agora, para você, meu amigo, que tá de farol baixo, para-choque para baixo, baixo astral, vida sexual não tá nada boa, você tá igual aquele caminhoneiro Arlindo Orlando da Blitz. Você pode melhorar tudo isso. Você sabe como é que você melhora tudo isso? O TP tá subindo uma velocidade igual doido. Agora não existe mais TP não. Vamos lá, então faça como Arlindo Orlando para voltar de para-choque duro para a vida, cheio de atividade. Tome aqui, ó, Ativo. Você tomando Ativo vai sobrar energia para você fazer tudo de bom. Ativo é um energético natural, totalmente voltado para a questão sexual e que vai turbinar a sua relação. A sua mulher vai ficar feliz, a sua sogra vai ficar feliz, a menina que trabalha na sua casa vai ficar feliz, todo mundo. Porque você vai estar de astral melhor, você vai estar mais feliz, mais educado, tratando melhor as pessoas, porque vida sexual é importante. Quando você não vive, quando você não toma Ativo, é aquele baixo astral, no trabalho não rende, você não gosta nem de ver seu time em campo. Para o time entrar em campo e você ter aquela relação de felicidade, tome Ativo. Ativo é muito bom aqui, ó. Olha o Ativo. Ativo é sensacional. Então, Ativo, você pode ter aquela relação prazerosa, com intensidade, com aquele vigor. E um detalhe, hein? Ativo não é aquele trem rapidinho, não. 72 horas que ele age na sua circulação sanguínea. Cadu aqui tá, é isso mesmo. Dá até mais, né, Cadu? Devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H. Então, você vai ficar totalmente aí para baixo? Nada disso. Peça o Ativo. Ele chega numa embalagem discreta na sua casa, ninguém vai falar, tá tomando Ativo de jeito nenhum. E o cara, na hora que ficar sabendo que você tá tomando Ativo, ele vai pedir, me dá o telefone de lá. Embalagem super discreta, consultores mais do que preparados para te atender. E qual que é o telefone para você pedir o Ativo? Cadê o telefone, galera? Cadê o telefone? Tá aqui? Mas cadê o número? Eu vou ter que virar então para cá, lá, 3491-2227, 3491, aí, 2227. Ligue e turbine sua vida sexual. E nós vamos turbinar o intervalo mais quente da TV brasileira. Daqui a pouco tem mais Donos da Bola.